Olá, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um motivo muito alegre estar aqui junto com vocês para podermos estar aqui tratando de um assunto muito importante, o assunto mais importante que nós devemos estar tratando na nossa vida, que é resolver o maior de todos os nossos problemas para podermos viver uma vida mais alegre, mais feliz, longe de muitas experiências ruins, porque uma vez solucionado esse grande problema, nós temos paz com Deus, e essa paz com Deus é que vai fazer uma grande diferença em toda a nossa vida. Por isso, quanto mais rápido nós resolvermos esse assunto, é que faz com que nós tenhamos uma vida abundante, conforme Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida, mas vida abundante. E nesse sentido que nós trabalhamos para que vocês estejam cada dia mais conscientizados de resolver esse problema, não deixando para depois, porque é um assunto que não pode ser deixado para depois. Esse assunto tem que ser resolvido o mais rápido possível para podermos então desfrutar da nossa vida com alegria, estarmos enfrentando a nossa vida com esperança, nós sabendo que o melhor está por vir, sempre, nunca tendo medo do futuro, nunca tendo medo de enfrentar as dificuldades que a própria vida apresenta. Por isso, então, estamos aqui trabalhando nessa esperança de conscientizar você, de estar levando a sério esse assunto e podermos, assim, estar então, vivendo uma vida que seja para honra e glória de Deus, porque Deus nos criou para fazermos companhia uns aos outros e também fazermos a nossa comunhão, termos comunhão com Ele, termos uma vida onde nós podemos desfrutar da companhia de Deus e aprendermos com Ele. É exatamente esse o ponto fundamental que nós não podemos deixar de lado, porque nós fomos criados para andar com Deus. E se andamos com Deus, então somos felizes. A grande dificuldade que as pessoas encontram na vida é muitas vezes não saber a razão da sua vida, a razão do seu viver, a razão da sua estada aqui entre nós aqui na face da terra. Por isso é muito importante nós colocarmos esse assunto em dia e sabermos que o assunto da nossa passagem daqui para a eternidade já é um assunto resolvido. O Senhor Jesus Cristo, Ele já resolveu esse problema para nós. Ele abriu mão da sua glória lá no céu, veio aqui viver por nós. Ele veio aqui para nos libertar da escravidão do pecado, nos libertar da ditadura demoníaca que nos conduz sempre para um caminho errado, né? E assim, Jesus já nos trouxe essa libertação e por isso nós temos que desfrutar dela, e para desfrutarmos dela nós temos que crer nele. É fundamental a nossa fé em Jesus Cristo, porque crer nele significa obedecer às suas orientações. Ele já venceu a morte, ele conhece esse caminho, sabe como nós podemos vencê-la, e se nós vivemos com a morte já derrotada em nossas vidas, então nós temos paz com Deus, temos alegria para viver, temos tudo de bom para podermos desfrutar da nossa vida, apesar de todas as violências que acontecem, apesar de todas as imoralidades, apesar de tudo que acontece, mas andando com Deus aqui, Ele é o nosso Salvador. Ele nos protege, Ele nos abençoa e nos dá sabedoria para enfrentarmos tudo quanto nós temos que passar nesta vida. Por isso, então, quero, nesse programa de hoje, dividir com você aqui uma experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todos nós já conhecemos, né? Era aquele religioso extremista que andava perseguindo os cristãos, porque os cristãos apresentavam Jesus Cristo, né, aquele que foi o Messias crucificado, que para ele era muito vergonhoso saber que o seu Messias era um homem que foi crucificado, e todo crucificado era considerado maldito, era motivo de grande vergonha para ele, e os seus conterrâneos
israelitas que creram em Jesus, que experimentaram o novo nascimento, que experimentaram o amor de Deus e que viviam em paz com Deus e que pregavam a mensagem de Cristo. Era para ele uma coisa desagradável, por isso o apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, e até que ele teve um encontro pessoal com Cristo e ele passou a entender que realmente ele estava errado. Ele passou a crer em Jesus e, depois de crer em Jesus, desfrutar a vitória sobre a morte que Jesus deu para ele, esse conhecimento. Aí então o apóstolo Paulo se tornou um grande cristão, um grande pregador da palavra de Deus, e é um evento que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele viveu no período dos imperadores, né? Imperador romano. O que acontecia naquele tempo do apóstolo Paulo, que os imperadores eles se consideravam deuses, eles mesmos davam títulos de divinos, né? Augustos, eles se consideravam deuses, e quem não considerava ele, né, Deus, tinha problemas com a própria política da época, e era contrário ao império, e eram perseguidos. E o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, e todo cristão tem Jesus Cristo como rei. E é esse o ponto fundamental que aconteceu com o apóstolo Paulo, pelo fato dele estar pelo mundo afora, ali dentro do Império Romano, pregando que Jesus Cristo é rei. Ele teve problemas, que está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, diz assim, o evento que aconteceu com ele. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, um dos que se uniram a Paulo, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aos que Jason hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César. Veja bem, né? Todos esses procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. E é exatamente isso aí, prezado ouvinte, era acusação contra o apóstolo Paulo e os seus companheiros ali de viagem, que viviam pregando a palavra de Deus, apresentando Jesus como outro rei. E assim, nós vemos que os imperadores se consideravam reis. E veja que o problema do pecado é exatamente isso daí. O pecado é uma enfermidade que está na alma do ser humano, que leva o ser humano a ser egoísta, voltado para si mesmo. E uma vez voltado para si mesmo, o ser humano, ele quer ser Deus, ele quer ocupar o lugar de Deus. Ele vive uma vida tão egoísta que ele não consegue admitir que outra pessoa é maior do que ele. E por isso, então, nós vemos essas pessoas poderosas, né? Nunca querendo perder o poder, e isto é uma coisa, é uma enfermidade terrível. E assim, então, é que essa grande mudança que Jesus Cristo faz na vida do pecador, deste homem egoísta, voltado para si mesmo,
na Bíblia chamado homem natural, não compreende as coisas do Espírito de Deus, Jesus Cristo então faz essa grande mudança, essa grande transformação na vida do ser humano. Quando crê nele, ele leva o ser humano a nascer de novo. Esse nascimento é o nascimento espiritual, onde a pessoa passa a ter conhecimento da verdade, conhecimento da vida, e passa realmente a considerar Jesus Cristo como Salvador, e como ele é o próprio Deus que abriu mão da sua glória e desceu aqui entre nós. E realmente, para todo cristão, Jesus Cristo é o verdadeiro rei, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E assim então que Paulo pregando que é esse outro rei ali então ele teve problema, foi preso, acabou caindo numa prisão. E veja aqui o que acontece aqui em Filipenses capítulo 1, ele fala lá da prisão, ele diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que eu gostaria de dividir com você, prezado amigo, prezada amiga. Para mim, o morrer é lucro. Olha que coisa maravilhosa, uma pessoa poder viver a sua vida e saber que morrendo ele vai ter lucro. Por quê? Porque ele vai estar junto com Deus, ele tem essa segurança, ele tem essa bênção, E por que ele tem essa segurança? É porque quando você aceita Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador, você recebe a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mesmo aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai, ou Papai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Veja que não somos mais escravos do pecado, escravos do egoísmo, essa doença terrível. E então, de sorte que já somos filhos, e sendo filho, herdeiro de Deus. Herdeiro aqui é herdeiro da vida eterna, a vitória sobre a morte. E é isso que nós temos que alcançar, prezado ouvinte. Se você ainda não tem essa convicção, você deve buscar com toda a sua força, com toda a sua boa vontade, pedindo para que Deus realmente mostre para você, revele para você essa salvação, esse novo nascimento maravilhoso que Jesus Cristo proporciona na vida de todo aquele que crê. Mas a todos quantos o receberam, diz lá João 1,12, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Espero que você creia em Jesus Cristo, prezado ouvinte, e tenha já essa experiência do novo nascimento. Receba o Espírito Santo na sua vida, preenchendo o vazio que todos nós temos quando não cremos em Jesus, e aí você vai ter essa alegria, você vai ter essa mudança de vida, como Paulo teve, e como ele mesmo pode dizer, mesmo ali estando preso, sabendo que a vida dele iria ser importante para Deus de qualquer maneira. E então ele diz aqui, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada seria envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Prezado ouvinte, prezado amigo, espero que você se inscreva aqui no nosso programa, esteja sempre conosco aqui, conversando a respeito desse assunto importantíssimo que eu quero realmente dividir com você, essa experiência maravilhosa onde todos nós podemos desfrutar desde já, estarmos preparados para partir dessa vida com toda a segurança, sabendo que para nós o morrer é lucro. Que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí o seu gostei, não gostei, deixe aí o seu comentário, compartilhe essa mensagem se você gostou dela.
E para você que já conhece bem a palavra de Deus e quer ser meu sócio para ganhar almas para Cristo, a juntar tesouros no céu, peço que você esteja também divulgando o nosso problema. Lembrando sempre o seguinte, que devemos estar trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Quanto mais filhos de Deus aqui no nosso país, mais Deus presente, e Deus cuida do nosso país e Ele leva o coração do rei para onde Ele quiser, conforme diz lá Provérbios 21:1. Que Deus abençoe você, espero encontrá-lo no próximo programa. Até lá.